Bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje, como estamos numa, digamos assim, época eleitoral no Brasil, eu hoje vou trazer aqui um assunto importantíssimo: a importância da política. Mas quero apenas aqui, a título de introdução, dizer que, respeitando, portanto, o período de reflexão no Brasil, não irei falar, portanto, de partidos nem de pessoas, nada. Apenas vou falar sobre a importância da política e o cristão. Esse será o assunto deste vídeo e com isso eu trago o livro A Bíblia, o Cristão e a Política. Portanto, a Bíblia, o cristão e a política. Portanto, escrito por Fábio Sousa. Fábio Sousa, rapidamente, jornalista, formado em Teologia e História, foi vereador durante alguns anos em Goiás, 2004, é conservador, esteve ligado a várias iniciativas políticas, inclusive no Partido Liberal, e, portanto, é alguém que defende princípios e valores, independentemente do seu posicionamento em termos partidários, não é? Porque os meus amigos do Brasil conhecem perfeitamente a pessoa, e eu não vou aqui falar da vida da pessoa, defender a pessoa em si, mas sim falar no livro que Fábio Sousa escreveu, importantíssimo, para, portanto, vermos a importância da política para o cristão. É isto que hoje eu vou falar com, portanto, a apresentação deste livro, que devo dizer muito bem feito, tem cerca de 16 pontos, em que eu vou agora enumerar, portanto, a importância destes pontos. Portanto, temos o prefácio por William Douglas, que escreve o prefácio, um prefácio muito interessante, e depois temos o primeiro ponto, portanto, o sal da terra. Quem é o cristão? O cristão é o sal da terra. Tem uma intervenção para fazer neste mundo. Portanto, aqui o autor nos explica a importância de termos uma ação neste mundo. Portanto, é uma ação importantíssima, que é uma ação que se reflete em várias áreas, no domínio da política, no domínio espiritual também, mas principalmente no domínio da política, no domínio social. Portanto, há uma ação do crente na sociedade. O crente não é chamado para se fechar dentro de uma igreja ou para ficar, portanto, fechado numa caixa espiritual, não saindo dessa caixa com medo de se contaminar com o mundo, não é? Muitas vezes há esse género de tradição no meio cristão que é, digamos assim, uma visão completamente errada, não é? Porque não é absolutamente nada disso que está, portanto, escrita nas Escrituras, não é? Que o próprio Senhor Jesus falou, antes pelo contrário. A igreja e o cristão têm que ir ao mundo e têm que se posicionar. Portanto, segundo ponto, a luz do mundo. Lá está, o cristão é a luz do mundo. Reflete a luz de Cristo no mundo. Terceiro ponto, porque política? Aqui, portanto, Fábio Sousa nos explica tudo no domínio da política. Meus amigos, é a política que molda todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida diária é moldada pelas ideias políticas. Não esquecemos isso. Quem pensa que isto não é verdade, está completamente errado. Quem pensa que pode estar completamente isolado de todas as decisões políticas, está completamente errado. E nós vimos perfeitamente isso de 2020 a 2022, não é? Quarto ponto, dupla cidadania. Meus amigos, o cristão, a sua pátria, sabemos que a pátria do cristão está no céu, é a pátria do céu, não é? Mas também tem a sua pátria na terra e tem que respeitar os seus deveres neste mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, explica perfeitamente tudo isso e em outras cartas também. Depois temos, portanto, ponto 5, a política da Bíblia, explicando as Escrituras como o povo hebreu teve uma influência na política, não é? Depois, lá está,
ponto 6, políticas do Antigo Testamento. Depois, ponto 7, os profetas e a política. Como os profetas influenciaram a política. Aqui muito bem escrito por, Fábio Sousa. Depois temos o pensamento político do apóstolo Paulo. Muito bem, como eu disse, ver as cartas do apóstolo Paulo e ver toda esta ideia que o apóstolo Paulo nos passa por meio das cartas, não é? Todo o nosso dever cívico, tudo o que o cristão deve fazer e tem mesmo dever de fazer. Depois Paulo e o não se amolem, não se conformem com este século. Aqui também Fábio Sousa nos explica que nós não nos devemos conformar com o presente século, mas sim, nós devemos, portanto, também nós influenciar este presente século. Depois, o Jesus político, entre aspas. Porquê este ponto, o Jesus político? Alguns vão dizer, Jesus nunca foi político. Ele diferenciou, não é? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas justamente é isso o político do Senhor Jesus. É que aqui o Senhor Jesus não anula o nosso dever perante César. Quando eu aqui aplico César, é, portanto, em termos simbólicos, não é? César representa os poderes do mundo. Então, o que Jesus diz é a tua obrigação para César e a tua obrigação para Deus. São duas coisas diferentes, mas ambas têm de ser feitas. Jesus não disse para não pagar o tributo. Jesus disse, paga o que tens a dever a César e também para Deus, todo o teu ser entregue a Deus, não é? Foi isso, portanto, é isso o grande segredo do Senhor Jesus. Ele não anula nem o domínio espiritual, nem o domínio temporal. Ele não junta os dois domínios, misturando os dois domínios. Ele faz uma separação nos dois domínios, mas ele também explica o dever que o cidadão tem nesses dois domínios, domínio espiritual e o domínio temporal. Amor ao próximo, ponto 12, não é? Que devemos amar o próximo. Depois, ponto 13, líderes cristãos e a política ao longo da história. Ponto 14, fundamentos da boa política e as ideologias. Ponto 15, ética cristã, direitos humanos e outros temas. Interessante aqui este capítulo sobre a ética cristã comparada com os direitos humanos. Atenção, meus amigos, porque há grandes diferenças. E por fim, o último ponto, a Igreja e a política. Meus amigos, este livro é importantíssimo para perceber, portanto, a ação que o crente, que o cristão tem de ter. Eu aqui estou a falar para católicos, para evangélicos, para ortodoxos. O meu canal fala sempre para todo o cristianismo. Portanto, todos nós temos uma ação neste mundo. E mais uma vez eu repito, nós não estamos fechados numa caixa espiritual. Nós estamos no mundo. Vivemos em cima do mundo, com os pés assentes na terra. E temos uma ação política para fazer. Claro que há limites nesta ação. Há aquilo que devemos fazer e há aquilo que não convém. Por exemplo, políticos no púlpito. Não. Isto não é, portanto, bíblico, nem é ético. Púlpito apenas para a palavra de Deus e para os ministros de Deus. Outra coisa, exercer certos cargos políticos, pode aqui haver uma discussão, não é? Um pastor exercer cargos políticos, eu não vou entrar aqui neste assunto porque não é o assunto deste vídeo, mas há aqui muita coisa também dentro destas áreas, não é? Ou uma influência de uma igreja sobre um governo também não é ético, não é bíblico, não é isso, não é uma influência institucional. A influência tem de ser o indivíduo e, portanto, os seus valores é que têm que influenciar a sociedade. Não é uma instituição influenciar outra instituição, como já se viu ao longo da história. Não, é os valores individuais da pessoa humana que devem influenciar o dia a dia, a nossa volta. E, por si também, os nossos direitos cívicos. Portanto, meus amigos, eu vou-vos contar uma pequena história. Num instituto no qual eu estudei, em que foi feita uma pergunta numa das disciplinas, a sala estava cheia, e foi feita uma pergunta, deve o cristão, portanto, envolver-se em política ou não, mesmo em termos
portanto, direitos legislativos, direitos eleitorais, desculpa, deve o cristão envolver-se ou não? E houve logo uma série de pessoas que meteram a mão no ar dizendo não, jamais, não se mistura religião e política, não se discute religião e política, os cristãos não se devem... Isso é um erro, meus amigos, é exatamente isso. Porquê? Porquê que é um erro? Então, se nós fizermos isso, é a mesma coisa que nós entregarmos este mundo completamente às mãos da iniquidade, não é? É dizermos, não, eu não quero nada com este... Eu vivo neste mundo, mas eu não quero nada com este mundo. Isto é muito fácil. É uma atitude que muitos cristãos têm e é uma atitude completamente errada. Não é uma atitude bíblica. Não é nada disso que, portanto, o cristão deve fazer. O cristão, antes, pelo contrário, tem os valores bíblicos, tem os valores e princípios pela qual as suas convicções permeiam a sua vida, e estes valores o cristão vai, portanto, digamos assim, proclamar estes valores. Por isso é que a Igreja tem duas grandes missões neste mundo. Louvar a Deus e proclamar a palavra. São as duas grandes ações que a Igreja tem que ter na Terra. Louvar, não é? Adorar e louvar a Deus, e proclamar a palavra. Ora, proclamar é os princípios e valores bíblicos que têm que ser proclamados, não é? A salvação e também os valores bíblicos que têm que ser, portanto, digamos assim, proclamados no mundo. E o voto eleitoral é, portanto, um dos deveres e uma das ações que a Igreja tem que ter neste mundo. Portanto, a Igreja, corpo de Cristo, todos aqueles que compõem o corpo de Cristo, têm o dever de, portanto, exercer o seu direito de voto. Seja ele qual for, tem esse direito. Portanto, meus amigos, outro ponto, vamos agora passar. Portanto, isto está errado, aquela história que eu contei está completamente errado. Eu levantei-me logo, manifestei-me logo nessa aula, dizendo que não, antes pelo contrário, nós temos uma ação, nós temos que, portanto, proclamar os nossos princípios e os nossos valores. Senão o que é que estamos cá a fazer? Senão não vale a pena, não é? Vamos todos para o céu e ficamos lá porque não precisamos estar aqui neste mundo, não é? Seria muito fácil reduzir as coisas assim. Não, o cristão tem uma palavra a dizer neste mundo e deve dizê-la nos seus direitos, digamos assim, quando, nas oportunidades, dentro das eleições, deve exercer os seus direitos e proclamar os seus valores, princípios e valores. Então, meus amigos, muita gente me tem falado em voto em branco, voto nulo, abstenção, epá, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, influencia, não influencia. Meus amigos, o voto em branco são aqueles votos que não contêm qualquer, portanto, não contêm nada, estão brancos. Não tem lá nada, então são contados como branco. Os votos nulos é aqueles que, depois de analisados, não se consegue ver nenhum voto, porque pode estar arriscado, pode estar dobrado, pode estar desenhado, pode estar 1.000.000 de coisas. E então é considerado nulo porque não se consegue, por meio de dúvidas, não se consegue corretamente identificar, portanto, o voto. E depois já a abstenção, são aqueles que não comparecem às urnas. Bom, meus amigos, votar em branco ou votar nulo é uma coisa, a abstenção é outra. Embora os três, portanto, eu estou a falar aqui no sistema português, porque no sistema brasileiro eu não tenho tanta informação. Vou aqui falar no sistema português. Não vai influenciar diretamente, não é? Mas eu quero falar aqui na questão da abstenção, meus amigos. Eu penso que é melhor ir votar, nem que seja em branco ou nulo, quem quiser fazer isso, não é? É claro que eu sou o primeiro a dizer que é sempre melhor votar num candidato, não é? Num partido, seja como for, quais forem as eleições, não é? Mas quem for votar em branco ou nulo é sempre melhor que a abstenção. E até vou dizer uma coisa. Penso que era importante, e alguns vão dizer que isto é anti-democracia, é contra os valores e as liberdades, não é? Mas eu sou daqueles que defendo o voto obrigatório em Portugal. Ele não existe, mas eu sou daqueles que defendo, porque acho que era importante a imagem do Brasil, não é? Que sabemos que o Brasil, o voto é obrigatório, não é? Portanto, desde a Constituição de 1988, dos 18 aos 70 anos, no Brasil é obrigatório. Mas em Portugal não. Mas eu acho que era importante ser. Porquê? Porque isto vai fazer com que as pessoas tenham que se deslocar e exercer o seu voto. E vai sempre haver votos que não vão ser nem em branco nem nulo. Que
normalmente ficariam em casa essas pessoas e assim vai haver um exercício do voto, não é? Por isso é que é chamado o voto obrigatório, não é? Alguns dizem que isso é contra as liberdades, não é? Contra o Estado de Direito, contra as liberdades. Não, meus amigos. Porque isto é justamente para defender o sistema, para que todos tenham a sua voz num sistema. Eu sou daqueles que pensam assim, atenção. Portanto, penso que era importante esta situação. E vou explicar porquê. Meus amigos, a abstenção. O que a abstenção faz? Simples. Vamos pegar numa porcentagem, num valor de 100, portanto uma porcentagem, e vamos dizer que apenas 20%, temos apenas 20%, ou até vamos fazer assim, temos apenas 30% de pessoas que foram votar. Não é? Portanto, então vamos ter 70% da população, imaginamos que temos 70% de abstenção. Meus amigos, desses 30%, vamos imaginar que temos 18, 19, nessa pequena porcentagem de 30%, que foi o partido mais votado. E o restante foram outros partidos, não é? Então vamos ter uma porcentagem, vamos conjunturar 19 valores numa porcentagem de 100. Vamos ter quase 80% da população que não se revê nestes votos que foram contabilizados, não é? Então vamos ter uma minoria a representar uma maioria, que é exatamente isso que se passa em Portugal. Então 80% ou 70% da população não se revê no partido que governa o país. E é por isso é que eu oponho-me à abstenção. Penso que a abstenção é um grande problema. No nosso sistema português, a abstenção só beneficia os poderes que querem, portanto, digamos assim, comandar o sistema político, não é? E nós vimos isso já há muitos anos que temos essa situação em Portugal e eu lamento ser assim, não é? Porque nós somos representados por uma pequena minoria que praticamente quase ninguém se revê, muito pouca gente se revê nessa minoria. No caso de Portugal, nós sabemos o partido que governa Portugal, não é? No caso do Brasil, meus amigos, eu não vou falar, porque eu não tenho conhecimento suficiente, digamos assim, para falar em termos dos sistemas eleitorais no Brasil. Confesso que não estudei o suficiente, portanto, essa situação. Apenas posso dizer, que é isso que nós vamos agora ver, é como eu penso que o cristão, principalmente o cristão, deve votar, e até as pessoas normais, que não são normais, digamos assim, que não são cristãs, não é normais, é pessoas que não são cristãs, não têm valores religiosos. Apenas vou dizer, sem dizer nomes, sem dizer partidos, sem dizer nada disso, por respeito, portanto, digamos assim, aos dias de reflexão, às horas de reflexão, apenas vou dizer que votar não é um sentimento, meus amigos. Nós não devemos votar por sentimentos. Porque eu amo aquela pessoa, odeio a outra pessoa. Isto é, aliás, toda a gente vota quase assim. É um erro, meus amigos, é um erro fazer isso. Portanto, também não votar em partidarismos, porque isto não é um clube de futebol, meus amigos. Eu não vou votar numa equipa de futebol. Por exemplo, quando uma equipa de futebol perde, se for a minha equipa de futebol que perdeu, eu não vou deixar de ser do meu clube. Eu vou continuar a ser do meu clube, certo? Que é o sentimento que eu tenho pelo meu clube. Na política eu não posso estar a votar numa pessoa que sei que não funciona, sei que não dá, sei que essa pessoa não presta, digamos assim, não é? Agora estou a conjunturar. Portanto, não votar em partidarismos. Também não votar em interesses financeiros. Eu sei que existe muito isso, porque isto muitas vezes acontece isso, votar em interesses financeiros para garantir posições ou estatutos profissionais ou sociais. Não, meus amigos. Isso é um erro, meus amigos. Eu vejo que isso acontece muito, infelizmente. Hoje acontece muito, não é? Mas eu penso que, portanto, isto é um erro, meus amigos. Um erro. Então, pode-se votar como? Pode-se votar por convicções. Portanto, convicções filosóficas, políticas, éticas e até religiosas. Pode-se votar sim por convicções. Deve-se votar e pode-se votar por ser um direito cívico. Deve-se votar sim, pode-se votar. Eu não aconselho, eu não faço isso, mas pode-se votar por pessoas. Há indivíduos que fazem isso.
Mas para isso tem que se analisar muito bem o caráter, a postura ética, a humildade, a honestidade. Se votarem em pessoas, meus amigos, se houver um voto por pessoa, que isso existe, eu não aconselho. Eu prefiro votar por ideias. Eu voto por ideias, mas há quem goste de votar por pessoas. Mas se houver um voto por pessoas, façam-no principalmente pela honestidade. Quem é a pessoa que mostra mais princípios e valores, que mostra mais ser uma pessoa honesta, que já deu mostras de ser uma pessoa honesta, que não se envolveu em corrupção. Fazer esse exercício tem que ser uma análise, não é? Porque pode haver vários candidatos. Depois, a forma que eu faço é, eu voto por ideias, votar por ideias filosóficas, políticas, religiosas, votar por ideias, fazer uma análise e votar nas ideias. Muitas vezes também não dá certo, porque a pessoa apresenta umas ideias e depois quando a pessoa é eleita faz outras, não é? Apresenta outras ideias. Não é? Ponto 5. Nunca, meus amigos, mas nunca deve haver um voto por pressão. Vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Ou por obrigação. Isto é anticonstitucional, antiético e é contra o Estado de Direito. Eu vou repetir. Um voto por pressão ou um voto por obrigação. O que é que isto quer dizer? Imaginamos que a minha entidade patronal, isto é raro acontecer, não é? Mas já aconteceu. Fazer chantagem por exemplo, com o funcionário. Olha, você se votar em X, se eu souber que você vota em X ou é simpatizante de X, você vai ser prejudicado ou até vai ser demitido, não é? Já aconteceu isto. Ou então, todas as pessoas à volta na família, ou na rua, ou no trabalho, ou na escola, fazerem pressão, tu és isto, tu és aquilo, tu votas neste ou votas naquilo, és isto, és aquilo, como se vê, não é? És da extrema disto ou da extrema daquilo, não é? Não deve ser assim. O voto é liberdade absoluta do indivíduo. E ninguém, está escrito na Constituição, ninguém pode interferir. Assim como os artigos que defendem a liberdade de opinião filosófica, política, religiosa, seja qual for ela, também o direito de exercer o seu voto não pode sofrer nem pressão nem obrigação. Isto é constitucional. Eu não estou aqui a dizer nada de que seja especial, apenas estou a relembrar. Portanto, pode-se votar por convicções, dever cívico, por pessoas, por ideias, mas nunca votar por pressão ou obrigação. Portanto, são algumas ideias que também estão aqui no livro A Bíblia Cristão e a Política. E agora quero acabar o vídeo com esta definição. A definição do Estado de Direito, porque pelos vistos parece que há muita gente que ainda não entendeu o que é o Estado de Direito. Eu sou um acérrimo defensor do Estado de Direito e eu sou um acérrimo defensor do princípio da Constituição, embora ele possa ser, digamos assim, como é que se diz? Pode haver a revisão, não é? Como tem havido, pode haver discussão à volta da Constituição, é por isso que existe, portanto, os vários poderes, não é? Para fazer isso, principalmente no constitucionalismo, nos constitucionalistas. Por exemplo, Jorge Miranda em Portugal, para mim, é um senhor neste aspecto, não é? É um grande constitucionalista português e eu dou umas parabéns pelo trabalho que tem feito em Portugal. Mas, passando isto à parte, portanto, a definição do Estado de Direito. Estado que cumpre e respeita as normas e os direitos fundamentais. Direitos esses que a maior parte dos Estados emana da Constituição. Pronto. Onde até mesmo os mandatários políticos, os poderes governativos, numa democracia, estão sujeitos e submissos à legislação vigente, ao direito constitucional e ao Estado de Direito. Isto foi elaborado no século XVIII na chamada teoria da separação dos poderes, não é? Principalmente pelo Baron de Montesquieu, que elaborou depois, primeiro também o grande teórico John Locke, Baron de Montesquieu, e depois foi elaborado ao longo da história, não é? Seguindo para o século XIX, em que temos o poder legislativo, executivo e judicial. Meus amigos, esses três poderes têm que ser independentes uns dos outros para garantir o Estado de Direito. Há muitos países no mundo que não é assim, mas para garantir o Estado de Direito, estes três poderes devem ser independentes uns dos outros. E o cristão
neste mundo, porque a autoridade é instituída por Deus neste mundo, o cristão tem o dever, portanto, de querer esta visão, de apoiar esta visão e de exercer o seu voto numa visão de Estado de Direito, em que o poder legislativo, executivo e judicial tem de ser independente. Não pode aqui haver... E o princípio da corrupção é isto. É o contrário. A corrupção faz com que esses três poderes sejam completamente capturados e controlados. Que é isso que nós vemos em muitos países. Eu vou dar um exemplo. A Venezuela. Onde é que existe Estado de Direito, Legislativo, Executivo e Judicial? Na Venezuela isso não existe. Ou, por exemplo, na Coreia do Norte, não é? Por exemplo, para dar apenas esta visão do que é o Estado de Direito. Portanto, esqueçam quando se fala na democracia, que a democracia é uma palavra muito vaga em termos de definição. Pode englobar muita coisa. Há vários tipos de democracia. A democracia da Grécia Antiga nada tem a ver com a democracia de vários países do século XXI. Portanto, nós temos é que falar do Estado de Direito, o constitucionalismo, o poder da Constituição, o poder legislativo, executivo e judicial, que tem que ser independente. Isso é o princípio base da ciência política, meus amigos. Mais uma vez eu quero aqui remeter para o livro, este livro muito bom, portanto, Introdução à Ciência Política, de António José Fernandes. Aqui explica tudo, é um dos melhores livros que eu li sobre todos esses assuntos que nós temos estado aqui a debater dentro da ciência política. Portanto, continuamos. Portanto, também outra definição que podemos ter do Estado de Direito: sistema institucional na qual cada um e todos, do simples indivíduo até ao próprio poder político, são submetidos ao sistema do direito, do Estado de Direito e do direito constitucional. Meus amigos, este é, portanto, aquilo que eu queria falar aos meus amigos, independentemente, portanto, das ideologias políticas, independentemente dos sistemas políticos, não é? Que podem ser vários, não é? Independentemente das ideias que as pessoas tenham, temos que sempre respeitar portanto, a honestidade, acima de tudo, o dever e o cumprimento do dever, muito antes dos direitos, porque a história dos direitos, uma coisa são os direitos na Constituição e o próprio Estado de Direito, outra coisa são uns direitos potenciados dentro dos indivíduos que leva depois, portanto, a transformações completas de grupos e lobbies na sociedade que se sobrepõem sobre todas as coisas. Isto também é um perigo muito grande, é por isso é que os direitos do homem tem muito que se diga. Eu irei fazer um vídeo sobre isto, sobre os próprios direitos do homem, para que nós possamos ter uma visão certa. Aliás, até tenho aqui um livro, agora não sei muito bem onde é que está, sobre os direitos do homem, mas depois, se eu não encontrar, eu irei, portanto, a mesma falar sobre isso. Eu agora não consigo, não tenho agora aqui a mão, são muitos livros, mas portanto, a análise dos direitos do homem no espaço e no tempo, em termos de ideias, em termos cronológicos, tem que ser tudo muito bem visto e temos que ter a ideia dos direitos com a sua relação, com relação ao Estado de Direito também, não é? Portanto, o Estado de Direito tem as suas fundações e nós temos que, portanto, ver essas coisas todas. Portanto, meus amigos, era isso que eu queria dizer. Este livro é muito bom. Portanto, a Bíblia, o Cristão e a Política. A importância, mais uma vez, que eu quero acabar o vídeo com isso. Atenção, meus amigos. A ver se ainda tenho tempo. Tenho ainda alguns minutos. Atenção, muito atenção à indiferença política. Meus amigos, eu conheço muita gente, tanto aqui em Portugal como no Brasil, como em França também, que diz assim: não, eu não quero saber disso para nada, eu não vou votar, eu não quero saber disso, eu não quero saber de política, isso a mim não me diz respeito, entra-me aqui, sai-me aqui, na minha vida não faz efeito nenhum, não me interessa por isso, eu não leio, eu não estudo, eu não quero saber absolutamente nada disso, eu quero estar nas minhas coisas do dia a dia. Meus amigos, aquele que pensa assim, se pensa que a política não vai entrar e não vai influenciar a sua própria vida, que não vai influenciar o seu círculo do dia a dia, o seu próprio espaço, está muito enganado. Nós vimos o que é que aconteceu de 2020 até agora. Vimos a importância das leis, como as leis entram nas nossas vidas.
como a importância da política nas nossas vidas, das ideias nas nossas vidas, das ideias para os nossos filhos, para a nossa família, para tudo, meus amigos. Tudo. A política é a própria vida do homem na Terra, não é? Portanto, digamos assim, eu costumo dizer, o poder espiritual, a espiritualidade é o que nos confere sentido de existência e uma missão, não é? E também que nos confere esperança para um mundo vindouro, não é? Que Deus prometeu a todos aqueles que creem. Mas o poder político é um mundo, é o poder do mundo. E a história de dizer que este poder está entregue às forças do mal e que não vale a pena mexer uma palha, completamente errado, meus amigos. Completamente errado. E a história de dizer eu não quero saber, eu sou indiferente, também é outro erro. Porque essa indiferença vai fazer com que essa pessoa seja obrigado a ir atrás das leis, seja obrigado a cumprir as leis. Ninguém pode fugir para o meio de uma floresta e viver fazendo fogo, não é, com as mãos, sem nada, absolutamente nada. Isso não existe. Até os próprios indígenas lá nos países, em certos países, acabam por ter que se regir pelas leis, não é? Pelas leis dos próprios Estados, não é? Portanto, não existe aquele que pensa que está fora do mundo, ou que está indiferente ao mundo. Isso não existe, meus amigos. Antes, pelo contrário, todos temos que ter uma voz. Eu aqui estou a apoiar toda a gente, mesmo aqueles que são contrários aos meus princípios e aos meus valores. Mas cada um tem que ter a sua visão, tem que manifestar a sua visão e tem que fazer isso com os seus direitos cívicos, os direitos que tem para exercer. Portanto, atenção, muita atenção à indiferença política, muita atenção a isso, meus amigos. Mais uma vez eu digo, para todo aquele que crê, todo cristão, para que se posicione, para que tenha uma posição, para que não fique em casa. No caso do Brasil, o voto, como sabemos, é obrigatório, não é? Mas que vá exercer o seu voto e que, meus amigos, faça isso à luz dos seus princípios e dos seus valores. Portanto, era isso que eu queria dizer. Parabéns para este livro, porque este livro fala disto tudo que eu estou aqui a dizer, do princípio ao fim. É exatamente isso o assunto deste livro. Mais uma vez eu vou mostrar a Bíblia, o Cristão e a Política, de Fábio Sousa, que justamente é um livro que defende a intervenção política do cristão e não o fechamento, não o isolamento, que é uma doutrina muito antiga que tem vindo quase que parece uma doutrina das seitas, não é? As seitas que se reúnem às escondidas e que não querem nada com o mundo, também acabam por não participar em nada, por não ter voto em nada, acabam por não fazer absolutamente nada e nem sequer conseguem